Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, que sempre traz um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, nós vamos falar como atingir o sucesso na carreira profissional. Aliás, o que é o sucesso? Qual que é o padrão de sucesso? Quem vai falar sobre isso é uma convidada muito especial que está aqui nos nossos estúdios, a Leila Navarro, que é palestrante e especialista de RH, vai dar dicas muito importantes para você. Tudo isso agora no programa Análise Direta. Pois é, está aqui do meu lado a Leila. Leila, primeiro eu queria agradecer muitíssimo a sua participação, a sua presença, ter aceitado nossos convites. Para quem não sabe, né, a Leila não é qualquer palestrante, com todo respeito, ela é a melhor palestrante do Brasil em 2020, enquanto muitas empresas estão fazendo convites, concorrendo para tê-la como palestrante, ela está aqui ao nosso lado, para você, telespectador, acompanhar hoje essa honra, essa exclusividade de tê-la aqui em nossos estúdios. Muito obrigado, Leila. Obrigada a você, Kleber. Eu sei que eu estou aqui e estou para o mundo todo, né? Porque vocês estão indo para vários lugares do mundo. Parabéns pelo programa. Legal, isso aí, Leila. O programa Análise Direta, né, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Então, nossos telespectadores vão ter esse privilégio hoje. E queria começar falando justamente dessa honraria que você recebeu, esse prêmio, né? Eleita a melhor palestrante de 2020 pelo prêmio, né? Top Mind of RH, que é o Oscar do RH brasileiro, né? Queria que você falasse desse prêmio já. É uma coisa muito bacana. Então, todos os anos eles escolhem 5 palestrantes, indicam 5 palestrantes, e depois no dia tem, quando sorteia lá, vê quem que foi indicada, quem que foi escolhido dos 5. Então, gente, é que nem um Oscar. E esse ano foi online, né? Foi um ano muito especial e foi emocionante. Agora, o que eu acho emocionante é porque tem poucas mulheres palestrantes. Eu fui indicada várias vezes nesse prêmio, ganhei já 3 vezes, essa é a 4ª vez que eu estou ganhando, mas depois de tanto tempo, 20 anos de mercado, você ganhar novamente, ser indicado e ganhar novamente, é um grande orgulho. E eu acho que quando uma mulher ganha alguma coisa num mundo mais masculino, você sente que está ganhando por todas as mulheres do mundo, né? Está abrindo um espaço para todas as mulheres, porque nós também falamos muito, e no fim a gente sempre pensa mais em palestrantes homens do que palestrantes mulheres, né? Isso que você falou é um detalhe muito importante, que na verdade é uma vitória dupla, porque você, nos últimos anos, não é a primeira vez que você concorre, você já vem concorrendo ao longo dos anos e é a única mulher entre as top 5, as top 5, a única que conseguiu esse feito. Nossa, é verdade. Nesses 20 anos, o prêmio parece que tem uns 16 anos. Mas em 16 anos eu fui a única mulher que fui indicada. Não teve nenhuma outra mulher. Então é interessante, é muito forte isso, né? Agora eu estou há 20 anos no mercado como palestrante, mas hoje em dia já tem mais mulheres chegando. E eu acho que as mulheres estão chegando em todos os lugares, né? Eu acho que nós vamos estar juntos, mulheres e homens lado a lado. Eu acho que a mulher está abrindo um espaço muito grande nos últimos 10 anos e cada vez mais. Mas a que você atribui isso? Ainda é um meio muito machista, muito conservador? Eu acho que o meio, porque a gente dá palestra para o meio empresarial, e quem faz essa seleção e indicação é o meio empresarial. E o meio empresarial é mais masculino, É o público mesmo que acaba definindo, né? É um público mais masculino mesmo. E eu acho que nós, mulheres, também a gente era mais machista, né? A gente sempre tinha, assim, achava que melhor era o chefe homem, que melhor era um médico homem, que melhor... E hoje as mulheres estão num outro momento, elas estão percebendo que não existe, tem que ser competência, a questão não é ser homem ou ser mulher, o importante é a competência profissional. E agora, o seu trabalho também é sólido, né? Não é à toa ou não é por acaso que você chegou a esse prêmio. Eu estava fazendo uma pesquisa e não é difícil encontrar informações suas na internet. Há muito material produzido em torno do seu nome. Você é autora de 16 livros. 16 livros. Isso foi uma experiência muito interessante. Olha que interessante, há 20 anos eu dou palestra. E a gente tem uma média assim, de 160 palestras por ano. Então é uma coisa interessante, porque você viaja muito. E cada vez que você viaja, você vai em empresas, vai em cidades diferentes, em países diferentes. E isso já é um material riquíssimo. E eu aprendi a fazer diário. Então o que eu faço? Toda vez que eu viajo, eu escrevo, vou anotando, e você cria um material enorme. Então não foi difícil escrever esses 16 livros nesses 20 anos. Eu acho que até podia ter escrito mais pelo material que a gente vai colecionando, né? Por todas essas oportunidades. Porque, gente, a maior riqueza é gente, né? E cada empresa que você vai é um livro diferente, é uma história diferente, é uma cultura diferente.
E o Brasil é muito grande, né? Aqui tem vários Brasis. Então, gente, é muito material. Legal isso que você falou, essa frase é emblemática. A maior riqueza é gente, gente é que é o patrimônio. E hoje em dia há uma moda, uma tendência pelos coaches, mas o diferencial do seu trabalho é justamente isso. Ele é totalmente calcado na observação do comportamento humano, né? Então, você sabe que há mais de 20 anos que eu estudo isso, eu estudo o comportamento humano. E, gente, é tão especial, né? Eu digo assim, tem mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Desses 7 bilhões, mais ou menos a metade são mulheres. Dessas mulheres, 8 são top model, mas somente uma é Leila Navarro. Eu sou única, mas única é cada um de nós. E isso é o maior exercício, é você lidar as pessoas com unicidade, com singularidade, porque cada pessoa é única. Mesmo que foi gêmea, mesmo que nasceu na mesma cidade, na mesma família, fez a mesma faculdade, cada um é especial porque vê de um ângulo diferente a realidade. Então, essa riqueza você tem que respeitar. Quando você respeita o ser humano como único, gente, é um presente você estar conversando com alguém, estar encontrando com alguém. E são encontros, no fim, né? Porque a gente acaba sempre encontrando com pessoas e descobrindo, sendo sempre melhor. Quando a gente se abre para isso, né? Quando você percebe que o ser humano é a maior riqueza que tem no mundo. Por isso que agora, com essa pandemia, esse isolamento social, está difícil a gente ter que experimentar isso nesse distanciamento, né? E você falando assim, a gente percebe essa grande sensibilidade para lidar com as pessoas. Mas eu queria, a curiosidade que me vem, qual que é a sua formação? Menino, você sabe que eu sou fisioterapeuta de formação. Não diga. Então, na realidade, eu queria ser médica, né? E daí, naquela época, que é ótimo falar assim, naquela época, não tinha tanta faculdade de medicina. E daí abriu a faculdade de fisioterapia. Eu fui a segunda turma da faculdade de fisioterapia. Eu falei, se eu quero ser médica para tirar a dor das pessoas, a fisioterapia tira a dor das pessoas. Então eu fui a segunda turma da faculdade de fisioterapia da USP, que foi a primeira faculdade de fisioterapia do Brasil. A gente dizia que a gente não trocava nem de namorado para não ter que explicar o que era fisioterapia. Porque era uma coisa nova, ninguém sabia o que era fisioterapia. Tinha que explicar para as pessoas. Então eu era fisioterapeuta. Eu comecei a trabalhar com a dor das pessoas. E daí eu comecei a perceber que a dor física tinha a ver com a dor emocional. E que o ser humano era uma coisa muito mais complexa, eu não ia trabalhar um joelho, eu ia trabalhar um indivíduo, né? Que legal. Porque aquele joelho, aquela dor, aquele músculo está no indivíduo. Então, você tem que trabalhar o ser humano com uma integralidade. E daí eu fui ampliando a minha visão, até que eu cheguei no comportamento humano e comecei a ser especialista em comportamento humano e comecei a desenvolver tudo isso. Eu também não sabia que eu falava tão bem, que eu era divertida, que eu podia desenvolver como palestrante. Nem tinha essa carreira de palestrante, né? Aconteceu que começaram a me chamar para fazer umas palestras, eu era tão irreverente, eu era tão diferente, por quê? Porque eu não vim do mundo empresarial, eu vim do mundo paramédico. Então, eu não sabia que não podia fazer aquilo que eu fazia nas empresas. Eu fui lá e fiz, e o pessoal, gente, que louca, e a coisa criou esse caminho muito interessante. Porque eu acho que o meu espaço no mercado de palestra é porque é um outro olhar para o mundo empresarial, né? Se eu estivesse no mundo no próprio número, se eu fosse engenheira, se eu fosse advogada, eu tenho o mesmo olhar. Então, é interessante quando alguém vem trazer um outro olhar e você provoca uma inspiração, né? Porque você amplia a bolha e a pessoa vê diferente aquela situação. E daí você fala, epa, tem outro jeito de trazer luz para isso. Você ajuda muita gente a se recuperar, a retomar a carreira. Você virou, de certa forma, uma fisioterapeuta de carreiras? Ah, que interessante. Eu achei interessante que a pessoa falou para mim, você continua uma fisioterapeuta para você, porque você, como é que é? Você alonga cérebros. Que legal, boa essa. Alonga cérebros, né? Ela falou, você alonga cérebros e massageia corações. Eu falei, que ótimo, maravilhoso. Linda essa definição, e muito... Então, no fim, eu continuo fisioterapeuta. É muito apropriada para você. Você vê que a coisa não acontece por acaso, Não, né? não Mesmo você não sabendo o final da história, tudo no final tem uma ligação, né? É porque você sabe que é interessante a gente falar isso aqui, porque as pessoas, às vezes, ela pensa que a faculdade dela vai determinar a vida dela. A gente vai se descobrindo na vida e aprendendo e agregando. E quantas pessoas que fizeram outros cursos, outras faculdades, outras coisas que vai te ampliando, né? Então, assim, a sua primeira formação é o início para tudo, mas depois você vai se descobrindo na vida. Eu digo que eu estou na minha 4ª carreira profissional, porque eu fui fisioterapeuta, eu fui empresária, tive uma clínica de fisioterapia, daí eu fui rolfista, fui para os Estados Unidos, trouxe um método para cá. Foi quando eu descobri que eu era uma comunicadora e que eu podia dar palestra, e eu fui seguindo a vida. A vida são escolhas. Aparece a oportunidade de você escolhe, eu quero continuar aqui ou ali, né? Eu acho que, olha, se eu fosse definir a vida e saber a inteligência de viver, é saber escolher, né? Legal. Agora, hoje, principalmente nessa vida moderna, se cobra muito das pessoas o sucesso.
sucesso na carreira, o sucesso profissional. E também as pessoas se cobram isso, até se comparam, principalmente agora em épocas de rede social, que você vê uma foto de uma pessoa fazendo alguma coisa e começa a se comparar, e alguns até se sentem até um pouco fracassados, um pouco frustrados. E uma das coisas interessantes que a gente conversava antes de começar o programa é que você trabalha muito esse conceito de sucesso. O que é o sucesso? Sucesso para um pode não ser para outro. É o ponto de partida? É muito interessante, porque para mim o sucesso é ser feliz. Eu acho que eu tenho que ser feliz. E ser feliz tem a ver com o meu parâmetro, com o meu olhar. Tem uma coisa muito interessante, uma história que eu vou te contar aqui. Eu fui no Jô Soares 2 vezes. E daí, quando eu fui no Jô Soares, começaram a falar assim, a Leila Navarro, o Jô Soares de saia. Quando as pessoas chamam de Jô Soares de saia, você pode pensar, ou estão te chamando de gorda ou de inteligente. Mas o que eu vejo no Jô Soares é que ele era um homem inteligente, bem-humorado e culto. Então, eu me senti elogiada. Se o que eu visse no Jô Soares é que ele era um gordo, bolo fofo, centralizador e egoísta, eu me senti ofendida. O que eu estou dizendo? Ninguém te elogia ou te critica. Você que se sente elogiado ou criticado de acordo com o seu parâmetro mental, de acordo com a sua lente mental. Então, na realidade, o mundo não prejudica a gente. É a gente que tem que perceber como é que vai aproveitar todas essas informações, isso do mundo. O sucesso é de dentro para fora e não de fora para dentro. Se eu depender do que as pessoas acham, do que elas pensam, eu nunca vou para lugar nenhum. Então, comece a perceber as pessoas que têm sucesso e conseguem ter equilíbrio no sucesso dela e não ficar doente, porque muita gente tem sucesso e adoece, fica com depressão, fica cheio de problemas. Tem que ter que fazer terapias, né? Por quê? Porque o sucesso começa a sufocar. Porque não é um sucesso de dentro para fora. Ela está fazendo, às vezes, as coisas para mostrar para o outro, para dar uma satisfação para o outro, para ter poder sobre o outro. Então, uma coisa não funciona. Então, uma coisa é de dentro para fora e não de fora para dentro. E daí isso tem mais valor, e daí isso é eterno, né? Você faz um caminho longo e com equilíbrio, né? Com saúde mental e física. E espiritual, né? Legal. Olha que legal o que ela falou agora. Sucesso é felicidade, é chegar, é ter a felicidade pessoal. Mas como chegar nesse estágio? Como atingir essa felicidade? Bom, a Leila vai dar algumas dicas importantes no próximo bloco. Não saia daí. Nós voltamos aqui ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, que tem uma convidada muito especial hoje aqui, a Leila Navarro. E eu sempre gosto de fazer uma pausa e lembrar que para que tudo isso chegue a você, é preciso um trabalho de equipe, tem muita gente envolvida. E eu quero hoje aqui também dar méritos, né, lembrar a equipe que está trabalhando para esse programa ir ao ar. Ao começar, né, pela minha produtora executiva, Fabiane Silveira, que é responsável por trazer esses convidados tão interessantes. Ela que tem uma agenda muito rica, né, muito vasta, e hoje trouxe aqui a Leila para participar do programa junto com a gente. Além dela, também quero citar aqui a direção de imagens, né, com o Adailson Oliveira, os operadores de microfone Vinícius de Barros e Gustavo Nunes, e também os câmeras responsáveis por essas imagens aqui, Lorival Júnior e Rodrigo Dantas. Um obrigado a todos vocês. Voltando aqui com a principal personagem, né, de hoje, que é a Leila aqui. Leila, a gente está falando de felicidade e de como chegar à felicidade. Porém, esse caminho nem sempre ele é reto. Aliás, via de regra, ele é tortuoso. E um dos pontos que você mais enfatiza no seu trabalho é como se desviar desses obstáculos que surgem no caminho, né? É um dos pontos que eu reparei, você bate muito nessa tecla nas suas palestras, nos seus artigos. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, eu tenho uma frase que, se as pessoas quiserem anotar, eu acho que é muito interessante para escrever no espelho do seu banheiro. Abrace a diversidade, não seja reativo, seja criativo. Então, diante de uma situação que está difícil, que não é o que você esperava, não adianta ser criativo. Mas que coisa, mas como é que acontece isso? Mas vai acabar o mundo, mas vai acabar isso. Não seja reativo, abrace. Quando você abraça, você quer entender,
você está junto, você se abre para aquilo e você começa a se tornar criativo, você começa a se tornar parte daquilo e acha a solução. Agora, se você fica reativo, você se fecha, os seus conexões cerebrais se fecham, ou você fica com medo, ou fica com raiva e você não consegue fazer aquilo caminhar. Então, não adianta ficar brigando com a realidade. É o que é e você tem que saber se desenvolver, como nesse momento que nós estamos vivendo agora. Não existe, mas o que vai acontecer? Vai voltar. Não tem volta. É interessante as pessoas falarem, nunca teve volta nada na vida, né? Mas as pessoas gostam de usar esse termo, tem volta. E eu quero contar uma história interessante para as pessoas entenderem bem isso. Em 1950, mais ou menos, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, o Dr. Watson, que era um cirurgião, começou a perceber que quando ele operava as pessoas que na guerra tiveram a amputação de um membro, ou que tiveram algum arrebentado, tiveram uma destruição da sua face, então ele reconstituía a face, ou ele trabalhava com um membro e tal, e as pessoas demoravam 21 dias, mais ou menos, para elas sentirem que aquela nova situação do corpo delas era ela. Então, ela se reconhecia. Então, era uma média de 21 dias. Então, se descobriu que quando você faz alguma coisa repetidamente durante 21 dias, você muda o seu comportamento, você vira outra pessoa, você olha aquilo diferente. Daí percebeu que tem gente que demora 21 dias para mudar, tem gente que demora 65 dias, tem gente que demora 260 dias. Bom, nós estamos há quase 260 dias nessa nova realidade. Então, essa nova realidade faz com que você tenha outra postura e a gente nem percebe. Por exemplo, hoje, a gente entra no carro, coloca o cinto de segurança sem pensar. No início, foi uma dificuldade. A gente tinha até que ter multa, tem que pôr o cinto de segurança. Hoje, se você sai sem máscara, outro dia aconteceu comigo uma coisa tão interessante, eu estava no shopping, cheguei no shopping, no estacionamento, estava falando no telefone, estava ali no carro, estava relaxada. Quando eu saí, eu esqueci de pôr a máscara, porque eu estou dentro do carro, estou sem máscara. E eu saí sem máscara. Ninguém me brecou na porta do shopping, eu estou no segundo andar, a segurança olha para mim e fala... E daí que eu me dei conta que eu estava sem máscara, eu me senti nua. Gente, sabe quando você se sente nua? Eu já coloquei a mão no seio, já coloquei a mão aqui. Falei, gente, não sei o que eu faço agora, porque... Daí eu falei assim, agora que eu percebi que eu estava sem máscara, que eu me senti nua, como é que eu ia andar para os lugares? Eu não sabia o que... Eu fiquei parada, sabe, gente? Fiquei parada. Daí uma senhora que estava numa loja na frente, ela me mostrou uma máscara que ela tinha descartável. Falei, me dá duas, para me pôr uma em cada seio aqui. Então, porque assim, gente, que coisa, eu falei assim, que coisa interessante, como um mindset a gente muda. Como hoje, para mim, estar num lugar sem máscara, eu me sinto uma explosão de micróbios, né? De vírus, e eu me sinto mal. E, enfim, é interessante como a gente vai percebendo as mudanças. Então, não tem mais volta. Nós mudamos e nós vamos adquirir uns outros comportamentos que eu acho que sempre são positivos, porque, por exemplo, no Japão, as pessoas quando estão se sentindo mal ou podem perceber que podem estar transmitindo algum vírus, ninguém precisa mandar, ele já sai de máscara de casa, né? Ele cuida do outro, né? Então, eu acho que nós estamos passando, tudo é um crescimento muito grande, e eu sempre vejo tudo para o bem. Porque você pode olhar as coisas do lado negativo como do lado positivo. Só para fechar minha fala aqui, senão eu dou uma palestra aqui, né, Kleber? Por favor, é uma honra. Tem uma coisa que é bem bacana, Kleber, que eu aprendi com a minha mãe, é uma coisa simples e a gente tem que contar para os telespectadores, para a gente entender a vida e a felicidade da vida. Você lembra quando a gente escolhia feijão quando era pequeno? Feijão na mesa, caldeira no colo, eu fazia, feijão bom, feijão, parto ruim. Feijão bom, feijão. A sua mãe não mandava você olhar para o feijão ruim, falar, olha que feijão ruim e tira. Não, você olhava para o bom. A vida é isso, é você olhar para o bom. Muito legal. Traz o bom. O ruim, você joga fora, porque nem galinha come. E acabou, não é seu. Então, o que eu não tenho, o que não é, tchau, até logo. Mas eu aproveito esse mar de oportunidades. Porque a vida é um mar de oportunidades, um oceano de possibilidades e um universo de incertezas. Bem-vindo ao século XXI. É isso, Kebler. Bem fácil assim. Legal. E o que eu tenho me chamado a atenção quando você fala são os exemplos. Você usa exemplos simples do dia a dia que são muito assimiláveis, que a pessoa bate o olho e ela já guarda aquilo. Essa do feijão eu não vou esquecer mais. Eu quero dar mais um exemplo aqui bacana. Coisas práticas, eu gosto de coisas práticas. Eu escrevi no teto da minha cama. Gente, a cama é sua, o quarto é seu, você faz o que você quiser. Por que não pode escrever no teto da cama? Eu escrevi assim, hoje tomei uma decisão, vou ser feliz, aconteça o que acontecer. É a primeira coisa que eu leio de manhã, aconteça o que acontecer no meu dia, eu vou escolher o feijão bom. Gente, a gente tem que poder fazer um trabalho de marketing para a gente mesmo, para a nossa mente, né? Porque a gente recebe tantas coisas negativas, se você não fizer um trabalho interno de posicionamento do que você quer para você, você se contamina muito, né? Então, escreva frases no seu teto. No espelho do meu banheiro, eu escrevo assim, olá, poderosa, você é a mulher que eu queria ser.
Eu me admiro, eu me respeito, eu me amo, Kleber. Porque assim eu posso amar você, respeitar você e admirar você, né? Então, eu tenho alguns truques, assim, que são coisas simples, práticas, e fica até meio engraçado, né? Nossa, mas a pessoa escreve na casa dela, gente, está tudo pichado na vida, por que eu não posso pichar minha casa com frases poderosas que me dão autoestima e minha autoconfiança e me mantêm equilibrada? Agora, o eixo principal, a sustentação principal de todas as técnicas que vem adiante é essa confiança, essa autoestima, né? Ah, isso é muito importante. Eu percebo no seu discurso, você enfatiza repetidamente, você bate nessa tecla. Né? Porque é o seguinte, no fundo, nós somos educados, de uma certa maneira, a achar que o outro faz a gente feliz. Nossa, eu precisava encontrar alguém para ser feliz. Ah, eu precisava ter um trabalho para ser feliz. Ah, eu precisava ter filhos. Ah, eu precisava ter aquela viagem. A gente começa a colocar a felicidade no outro, nas coisas, e não é por aí. Eu sou feliz porque eu escolho estar com você. Eu estou feliz porque eu escolhi estar aqui hoje. Eu que escolhi estar aqui, né? Eu tenho que estar inteira aqui, estar presente aqui. Como é importante as minhas escolhas. E na hora que eu escolho estar aqui, eu deixo de estar em outro lugar. Então, a escolha faz com que eu desista de alguma coisa, do que eu me frustre em alguma coisa, do que eu tire alguma coisa da minha vida, porque eu escolhi estar aqui. Então, o duro é quando as pessoas querem tudo, porque tem gente que quer tudo, né? Quer estar aqui, quer estar ali. Não dá, gente. Ou eu estou num lugar, ou eu estou no outro. E agora tem um problema muito grande, que vai virar uma doença isso. É essa coisa que a pessoa pensa que ela é onipotente, porque ela está aqui, está no Zoom, está não sei mais aonde, às vezes tem 2 celulares, quer falar. Não tem jeito, né, gente? Eu estava ontem falando com uma pessoa, ela falou assim, eu estava em 2 lives ao mesmo tempo. Eu falei, não é possível dar em 2 lives ao mesmo tempo, né? Porque você não está em nenhuma live. Então, assim, agora não é porque nós estamos nesse mundo mais digital que as pessoas pensam que elas são Deus. Não dá, né? Mesmo no mundo digital, eu tenho que estar num lugar só. Tem que ter concentração, né? Tem que ter consciência, tá? Presença. Sabe o que para mim é amar? Amar é o ato de eu fazer você presente para mim. Estou te amando aqui hoje, Kleber. Legal. Me sinto amado aqui com você falando. Por quê? Porque eu estou fazendo você presente na minha vida, nesse meu momento. Então, eu sei que nós vamos para o mundo inteiro, vai ser maravilhoso isso. Mas nesse momento, essa riqueza de encontro de dois seres humanos, de presença. Não precisa se eu estava aqui, mas estava pensando, vou acabar aqui, vou fazer isso. Você não está aqui, você não dá atenção. Então, é importante a inteireza. Eu gosto dessa palavra, inteireza. Você está pleno. E a consciência plena, né? E assim funcionam as coisas. Agora, eu quero estar aqui, quero estar lá, quero controlar a vida de tudo. Não dá, né? E é importante isso que você falou, nesse momento especialmente, de isolamento social. Porque as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e muitas tiveram dificuldade justamente disso que você está falando, conviver consigo mesmo. Como é que foi para você? Como que tem sido a pandemia? Acho que você tem boas histórias, né? Você falou uma coisa muito interessante agora, né, gente? Porque esse negócio de isolamento social, eu acho que vou escrever um livro até. Eu acho que é diferente você fazer isolamento social sozinho ou você fazer em família. Certo. Né? E dependendo da família, né? Porque tem famílias que são muito grandes e tem famílias que você quase nem convivia e agora tem que conviver. E está acontecendo uma coisa muito interessante, você trabalhar em casa, né? Porque a pessoa, como é que ela fazia? Ela acordava, tinha um ritual dela de se arrumar, tomar café, pegar o carro, até chegar na empresa. Esse momento todo, ela ia o quê? Incorporando o personagem, a persona do executivo, da secretária, do que for que fosse. Hoje não, você acorda no mesmo lugar, você é pai, você é mãe, você é empresário, você tudo, você nem dá tempo, né? Então é um momento muito especial de a gente focar essa concentração nos papéis que a gente tem. Mas eu faço isolamento social sozinha e eu adoro gente, vivo viajando para lá e para cá. Gente, como é que me tranca dentro de casa? Me sinto um passarinho preso. Eu não aguentava, eu estava sozinha, comecei a ver que eu comecei a falar com os quadros da parede, eu comecei a falar com a geladeira, com a televisão, com o micro-ondas, até falei, gente, eu vou criar um personagem. Você precisava de um amigo. Daí o que eu fiz? Eu tinha um abajur lá, falei, esse mesmo, pus uma peruca no abajur, coloquei um cabide com uma roupa nela e chamo ela de Eleonora Cristina. E às vezes eu faço live... O seu abajur, Eleonora. E às vezes eu faço a live e até ponho a Eleonora Cristina. E ela, gente, porque ela é bipolar, ela tem problema. Ela é completamente psicopata. E ela fica o tempo inteiro assim, Leila, mas não vai acabar esse confinamento? Não vai acabar, nós vamos ficar até... Eu falei, calma, mulher, tem que te medicar hoje. Gente, é muito engraçado. Então, se você não tem com quem conversar, com quem criticar, com quem fazer, até com quem xingar, falar, não aguento mais você... Gente, a gente não consegue equilibrar o nosso ser. Deixa eu te contar uma coisa maravilhosa. Pois não. Porque, gente, a vida é maravilhosa, mas você tem que saber fazer as coisas. Eu, no meu isolamento social, o que fazia? Agora a gente está um pouco mais liberado, né? Mas eu o que fazia? Eu podia ir no supermercado
e na farmácia. Bom, conclusão, todo dia ou eu ia no supermercado ou eu ia na farmácia. Eu comprava as coisas de pouquinho. E quando eu ia no supermercado e na farmácia, eu colocava o Waze. Porque o Waze, para mim, ele é um assessor virtual. E eu coloquei nele uma voz de espanhol, romântico. E eu errava o caminho. Ele falava assim, guapa, se equivocaste, que passa, guapa? Então, eu errava de novo, de propósito. Que passa contigo? Estou contigo, tranquila. O meu Waze falando em espanhol comigo, porque eu estou errando o caminho. Daí a Siri, que mora no mesmo lugar do Waze, porque aquela também é outra louca, psicopata. Você me chamou? Está precisando de ajuda? Eu falei, vai dormir, Siri. E ela falou assim, só os seres humanos que dormem. Olha o que eu contei para você na internet. E daí ela me manda lá no Google, assim, seres humanos que não dormem desenvolvem Alzheimer e demência. Eu falei, nossa, mas essa Siri é muito louca. Gente, então, olha que interessante, o isolamento social, ou você cria um personagem, que nem aquele filme O Náufrago, que virou Wilson, a comparação é ou ótima. você começa a trabalhar com os assessores virtuais, né? Porque, no fim, olha que interessante, né? Essa coisa do mundo digital já está aí, não tem jeito. E nós vamos começar a usar mais disso. De um jeito saudável, gente, porque a gente não pode ser reativo, como eu te falei. Abraça a diversidade e aproveita as coisas que tem e seja feliz, né? Ser feliz é uma escolha, né? Quer dizer que sozinha você fez essa rede toda aí, essa... Não, fora que eu também uso muito Zoom, eu me comunico muito. Gente, aconteceu muita coisa diferente, né? Eu estou muito mais na rede social hoje do que eu estava antes da pandemia. Eu sempre usei rede social, mas não como nós estamos usando, né? A gente está usando de um jeito muito interessante. Gente, é tudo no Zoom. O Zoom é assim, você toma café no Zoom, você almoça com a pessoa no Zoom, você faz reunião no Zoom, você trabalha no Zoom, encontro de família no Zoom, aniversário da família no Zoom, tudo no Zoom. Daí você fala, ai, estou cansada de Zoom, vou ver a TV. Daí você liga a TV também está no Zoom, porque todos os programas estão usando o Zoom com todo mundo. Então, nós estamos nesse mundo digital e é uma realidade. E não adianta você ficar irritado, falar, não dá mais. Não, vamos experimentar de um jeito positivo, da melhor maneira, porque nós podemos usar isso para facilitar a nossa vida. Hoje eu vejo que em muitas empresas, já que a gente está falando com empresas aqui, muitas empresas vão parar de fazer certas viagens, tá? Até fazer economia, porque vê que pode, às vezes você fazer uma viagem, vai para um outro país, para um outro estado, e você gasta um tempo, gasta dinheiro, e que você podia resolver numa internet. Por falar em viagem, você tem um projeto muito interessante de viagem, mas eu quero deixar para o próximo bloco para falar sobre isso. Como que é o nome mesmo do seu abajur que você falou? Eleonora Cristina. Eleonora Cristina, então, telespectadores e Eleonora Cristina, que também deve estar nos assistindo agora, continuem ligados, porque no terceiro bloco vocês vão ver um projeto muito diferente de viagem para a Índia, sem nada, só com a roupa do corpo. É possível? Para essa mulher aqui é possível. Acompanhe. Nós voltamos aqui no estúdio da HIT TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, que tem como convidada aqui a Leila Navarro, especialista palestrante, especialista em RH, aliás, a palestrante número 1 do Brasil agora em 2020 e uma pessoa divertidíssima acima de tudo. Quero ressaltar mais uma vez o meu prazer de estar te entrevistando hoje aqui, Leila. E no último bloco, no final do último bloco, eu mencionei, né, eu citei um projeto que você tem de uma viagem para a Índia. E é muito curioso esse projeto, porque você motiva ou convida as pessoas para viajarem sem nada, sem absolutamente nada. Não é exagero. Gente, eu não estou falando, não é força de expressão, é literal. A pessoa viaja só com a roupa do corpo e um cartão de crédito. E não para por aí. Quando ela chega lá, ela tem que se desapegar dessa roupa, que é a única que ela levou. É isso mesmo ou eu estou enganado? É isso mesmo. Eu fui várias vezes para a Índia e eu achei uma experiência fantástica. A Índia é como se fosse um país do mundo, é como se você fosse para Marte e voltasse, é como se você saísse do planeta Terra, né? No sentido que no Marte não tem ninguém, mas como se você saísse do planeta Terra. Porque para nós, primeiro que ela tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, é uma densidade demográfica muito grande, e ela tem as castas, que é uma coisa impressionante, porque é uma realidade muito diferente da nossa, né? Eles se vestem com roupa diferente, eles se alimentam diferente, eles têm
eles são politeístas, eles têm 300 milhões de deuses. Então, assim, é uma coisa tão diferente da nossa realidade. E daí eu convido a pessoa a ir viajar comigo sem mala, só com a roupa do corpo. Mas tem um objetivo muito interessante. Mas o mais interessante é que as pessoas falam assim, mas como que eu vou para o outro lado do mundo sem a roupa do corpo, só com a roupa do corpo? A pessoa tem uma dificuldade, porque tem gente que é a própria mala na viagem, né? Porque quando você vai com mala, ela quer levar 2 malas, ela quer levar tudo. Se você vai levar tudo para resolver tudo, você não vai aproveitar a viagem. Porque a viagem justamente é a experiência, é o novo, é você experimentar, né? Tem gente que quer levar até bolacha. Ai, mas se ela não tiver bolacha, mas se ela não tiver água. Falei, gente, tu está viajando, então fica em casa, não viaja, né? Viajar é isso, é você experimentar. E quando é sabático, a intenção é de uma entrega muito maior. Então, quando a gente chega lá, a gente faz um ritual de desapego, onde a gente doa as nossas roupas, e faz uma suruba quântica. Eu brinco, não tem suruba quântica, mas a gente doa as nossas roupas e veste roupa de indianos. Mas não, porque eles não são consumistas como a gente vai comprando a roupa que necessita. Qual que é o meu objetivo? É você despir da sua cultura para vestir a cultura do outro. Isso é o grande exercício, que é o que nós estamos fazendo hoje na pandemia. Nós temos que nos despir das nossas crenças, dos nossos medos, de um monte de coisa, para poder viver um momento novo, porque não é diferente. Então, nós temos que ter um outro jeito de trabalhar com os momentos. Então, esse exercício de ainda é esse grande exercício que as empresas precisavam fazer antes da pandemia, muito mais agora, porque nós estamos no mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E não é porque eu quero, porque o mundo está assim, e desde a metade do século passado. Então, se a gente não entender, não tiver essa que Darwin falava, né? Essa velocidade na mudança, na flexibilidade, na adaptação às situações, você não consegue ser feliz, você não consegue ser produtivo, ser criativo, nem nada. Então, essa viagem era um objetivo para executivos, para ele levava tanto homens como mulheres, que fossem nessa viagem para poder ter essa experiência. Lá, as pessoas, nós vivíamos como indianos, mas da primeira classe. Então, a gente morava em hotéis, ficava em hotéis interessantes, mas fazia o que os indianos fazem lá. Eu proibia 3 coisas. Eu sou maravilhosa, eu sou sagitariana, adoro a liberdade. Mas eu proibia 3 coisas: criticar, comparar e julgar. Olha que legal, Kleber. Quando você está criticando, comparando e julgando, você não está vivendo o presente. Você está querendo levar para trazer o passado ou o presente. Você está apegado a uma coisa, mas né? não está vivendo aqui essa experiência nova. É. Então, se a gente está vivendo essa experiência nova, eu tenho que estar aberto para querer aprender, para querer experimentar. Não, mas era melhor antes, mas era... Então, esse era o grande exercício da viagem. E as pessoas, não dá para voltar ao mesmo da Índia. Isso que eu ia perguntar, você percebia na volta a mudança? Quanto tempo mais ou menos vocês ficavam lá? 15 dias. 15 dias. Mas era profundo, porque eram 15 dias intensos, né? Que você mergulhava naquilo, né? Uma coisa... E a gente atravessava a Índia, um pedaço grande da Índia, e a gente viajava de ônibus alguns pedaços, e era uma coisa muito interessante, muito forte. Bom, que eu quero voltar a fazer. Eu levei 3 turmas, fiz 3 anos dessa viagem. Foi interrompida agora com a pandemia. Eu fui 3 vezes sozinha para a Índia, que eu tinha uma experiência com a Índia já. E daí eu fiz esse grupo, foi 3 anos seguidos. E eu quero, voltando, a gente podendo viajar novamente, que eu adoro viajar. Eu acho que é uma experiência. Muita gente tem medo de ir para a Índia, fala, tenho medo de ir para a Índia. Então, quando você vai dentro de um grupo desse, você fica mais seguro. Apesar de ter medo, porque a higiene da Índia é diferente, você tem que estar nos lugares certos. Então, você vai com toda uma estrutura de segurança. Mas que a gente possa experimentar com segurança uma outra cultura, uma outra experiência vital, né? Não dá para voltar ao mesmo. Tem coisas que você não consegue voltar ao mesmo, né? Eu acho que como a gente, depois dessa pandemia, a gente não vai voltar ao mesmo, né? São quase 1 ano, a gente sabe quanto tempo a gente vai ficar nessa situação nova, nessa situação, cada um reagindo de uma maneira diferente e tendo um aprendizado. Então, a gente vai ter um outro olhar, uma outra percepção, uma experiência diferente, né? Agora, o seu trabalho é muito mais abrangente do que só entre aspas, ser a melhor palestrante do Brasil, né? Você também faz stand-up comedy. Isso aí eu achei sensacional. Eu adoro, gente. Porque, assim, eu não sabia que eu era engraçada. Eu descobri que eu era engraçada quando eu comecei a dar palestra. A forma como eu fazia para inspirar as pessoas, para ensinar as pessoas, eram contando histórias e que histórias que tinham uma graça, né? E porque tem gente que faz pelo drama, pela emoção. Tudo bem, eu acho que tem várias maneiras de você poder sensibilizar as pessoas. Mas o meu jeito, da minha família, uma coisa que já veio no sangue, é hereditário.
E daí ficou engraçado. E daí comecei a me dar conta o quê? Que muitos atores, muita gente da stand-up, muita gente estavam vindo para o mercado de palestra. Eu e meus colegas. Agora todo mundo quer ser palestrante, é ex-ator, ex-cantor de dupla sertanejo, todo mundo vem dar palestra. Interessante o que você está falando. Banalizado, de certa forma? Ex-presidente. Não, eu acho que se a pessoa tem uma história para contar, válido. E a empresa paga para ela para querer citar aquela história, é interessante. A Hortência da palestra, o Bernardino do coach. Então, assim, não importa. Eu acho que as pessoas querem saber uma história, um jeito de ver diferente e contar uma história de sucesso. Vamos dizer, se você tiver alguma coisa a acrescentar, uma mensagem para passar, é válido, na sua avaliação. É válido. Então, tem gente que é palestrante de carreira, como eu sou palestrante profissional, como tem gente que é um cara que dá a palestra porque ele tem uma história para contar. Então, o mercado pega e chama ele para dar palestra. É legal a gente separar, até para valorizar o trabalho de qualquer um. Seria mais um testemunho de vida do que uma palestra como você faz, tecnicamente embasada, né? Mas a gente chama de palestra, no mercado se chama de palestra. Mas então, então o pessoal que é palestrante profissional, que vive disso e tal, que o mercado também está mudando, o mundo não vai mudando. Tudo é muito maravilhoso. Fala assim, nossa, mas agora o que vai ser tanto palestrante no mercado? Eu falei assim, gente, se eles vêm para cá, não vamos, abraça a diversidade. A gente pode ir para lá. E daí eu me deu a ideia de fazer um stand-up. Porque eu falei, o pessoal está vindo para cá, eu falei, eu vou para lá. E daí eu contratei um diretor, estudei um pouco mais, porque o stand-up ele tem uma estrutura diferente. O stand-up eu não tenho que ensinar nada, é o humor pelo humor, com o objetivo de que o humor é uma coisa inteligente, mas com o objetivo de entretenimento. E eu fiz um stand-up no final do ano passado. E foi genial, fiz uma estreia, enchi a casa, foi fantástico. E eu ia estar em cartaz em maio desse ano, mas com a pandemia não estou. Mas o mais interessante que eu quero te contar foi o seguinte, o pessoal, filmei, o pessoal teve testemunhos, me adoraram e tal. No final, a pessoa falou, Leila, e agora? Você vai parar de dar palestra para fazer stand-up? Eu falei, gente, a macieira da maçã, a jabuticabeira da jabuticaba, e Leila Navarro dá tudo, que até eu morrer eu vou dar tudo, que não vai sobrar nada. Eu falei, a vida é como um avião. E você tem várias janelinhas. Então, eu tenho a janelinha da Leila palestrante, que é um mundo aqui. Da Leila que leva as pessoas na viagem sabática. Da Leila que é avó. Da Leila que é stand-up. Então, você tem várias situações, são várias personagens, personas que você tem, e que você vê o mundo por um outro ângulo. Se você está numa janela no avião, aqui você vê de um jeito, lá você vê do outro, e é a mesma Leila, é o mesmo avião. Mas daí tem gente que fala assim, eu quero pilotar o avião. Eu falei assim, gente, assim, no meu avião quem pilota é Deus. Eu deixo ele pilotar e eu aproveito a viagem, que eu não quero ter injeção de saco. E é isso que é a vida. Muito legal. Não é você se deixar levar, mas é você aproveitar a viagem. Né? Não é assim, sabe, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu faço escolhas na vida, mas eu aproveito a viagem. Porque eu não tenho controle de tudo, né? Haja vista a pandemia que nós estamos vivendo. Tem duas coisas que a gente controla, que a gente não tem controle mesmo, que é a respiração e seria a batida do coração. Você pode controlar? Você não pode controlar, eles funcionam para você e está tudo aí. Então, a gente perceber que tudo funciona, vamos aproveitar o que funciona e o que você pode escolher, você escolhe, né? Muito legal. Duas coisas chamam muita atenção na sua oratória. Tirando aquela parte motivacional que a gente já citou no começo, a outra coisa que você enfatiza bem é essa maleabilidade, essa flexibilidade de pensamento e de conceitos, que está sempre aberto a novas tendências, às novas experiências. Em nenhum momento você... Quando a gente sente o espaço invadido, como foi o caso do stand-up comedy, as pessoas agem com resistência. Você não. Você aproveitou a oportunidade para também abrir o seu leque, né? Muito legal isso. Foi uma experiência maravilhosa. Deixa eu te contar uma quebra que você vai rir. Eu fui casada há 14 anos, né? Eu digo o seguinte, que meu casamento durou 14 anos. Meus filhos duram até hoje. Tem 40 anos. É maravilhoso. E daí, quando eu estava casada há 14 anos, ele chegou para mim, meu ex-marido, chegou para me pedir um tempo. Na hora que ele me pediu um tempo, eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Eu tinha 3 crianças pequenas, eu tinha uma clínica de fisioterapia, tinha um sítio que eu tomava conta de tudo, casada com um cirurgião que não tinha tempo para nada. E eu cuidava de tudo. E o cara me pede um tempo, eu falo assim, eu dou o tempo que tu quiser. Tu fica aqui, toma conta das crianças, da clínica da vaca, do cavalo, do cachorro, da galinha do pato, pico de papagaio, que eu tenho que ir para os Estados Unidos fazer meu curso. Então, na realidade, foi muito interessante, porque assim, eu dei o tempo. Porque quando uma pessoa te pede um tempo, você tem que achar que você tem que se prejudicar e o outro tem que se sair bem. Porque se a pessoa te pede alguma coisa,
Aí eu não posso pensar que ela pode se sair bem, ter uma coisa bacana, que é o que ela está querendo, e você também, dentro disso, escolher uma coisa bacana para você. Então, se a gente tem essa mentalidade de pobre, que o outro está sempre tirando vantagem, que eu estou sempre perdida, Verdade. eu perco o poder, porque a vida não são escolhas. Então, a gente já tem aquela mentalidade que um vai ganhar, o outro vai perder. No século XXI, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Não tem jeito de um ganhar, o outro perder. Então, nós temos que pensar no E, que é o que nós estamos vivendo hoje na pandemia, que nós estamos aprendendo isso na raça, não tem mais jeito. É nivelar por baixo, né? É literalmente ser medíocre, na verdade, média mesmo, né? verdade. Legal. Bom, nosso programa está chegando ao final. Voou. Foi muito rápido, foram várias palestras dentro de um único programa, várias facetas da Leila. E eu quero agradecer mais uma vez sua presença, muito especial esse programa, e reservar esses minutos finais para você deixar os seus contatos. Eu tenho certeza que muita gente vai querer desfrutar dessa sabedoria toda, dessa experiência toda que você demonstrou, só um pouquinho aqui no programa, porque tem muito mais, eu tenho certeza. Então, por favor, o espaço é seu para divulgar suas redes sociais, seus contatos, enfim, como as pessoas podem fazer para encontrar Leila Navarro, a melhor palestrante do Brasil em 2020. Hoje está muito fácil para encontrar as pessoas. É dar uma gulgada. Gente, é maravilhoso, né? Dá uma gulgada. Põe lá Leila Navarro e você vai achar tudo. Mas eu tenho um portal no YouTube que tem muitos vídeos, tem muita coisa bacana, gratuita, que você pode ver, que você estiver meio deprê, estiver meio para baixo. Tem uma série que eu criei, Maratona do Confinamento, que são umas pílulas de 1 minuto, que eu dou uma levantada de moral para quem está reclamando de ficar em casa. Então tem tudo, a internet está cheia de coisa, mas no canal do YouTube tem muita coisa. Mas vocês me encontram no Facebook, no Instagram, até no TikTok, que eu sou uma mulher moderna, eu estou em todo lugar. Então é muito fácil de encontrar e estou à disposição para poder colaborar com a sua empresa, com a sua equipe ou com quem precisar. E eu faço mentoria para palestrantes, porque hoje muita gente vê a gente como palestrante e fala, eu gostaria, como é que não é. Então a gente pode dar uma orientada das pessoas, porque como eu te falei, existe esse palestrante, que é um palestrante porque tem uma história para contar, e tem um palestrante que é um palestrante profissional. E daí, de repente, as pessoas têm história para contar e tem que contar, tem que compartilhar experiências boas. Muito obrigado mais uma vez, muito legal essa entrevista, né? Quer assistir de novo? Acessa nossas redes sociais no Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias. Lembrando que esse programa é transmitido para o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Você que está fora ou você que está no Brasil e quer entrar em contato com a gente, fazer uma sugestão, até uma crítica, nos contate pelo WhatsApp. O número é 55, para quem está fora do país, 11 992247760, esse número que está aparecendo agora na sua tela. Continue ligado, porque aqui você sempre tem a presença de um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Então, até a próxima!